Cirurgia de desvio de septo muda a aparência do nariz? É um mito, mas deixa eu explicar melhor, né? Existem dois tipos de cirurgias no nariz. A cirurgia que aborda somente o septo, essa não muda a parte externa, e a cirurgia que visa também mudar a parte estética. Então a cirurgia que só mexe no septo chama-se septoplastia, essa não mexe na parte estética, e a outra cirurgia chama-se rinoplastia, essa mexe na parte externa. Essa rinoplastia pode ser associada com uma septoplastia, compondo a cirurgia que chama-se rinoseptoplastia. Então essa cirurgia que é a rinoseptoplastia vai mexer tanto no septo quanto na parte externa estética do nariz. A pessoa surda também é muda? Mito. A pessoa que é surda é surda. Acontece que, deixa eu explicar também, a pessoa que é surda e não tratada e continua sendo surda, ela não consegue aprender a linguagem. Então acaba não conseguindo falar, então, ou seja, ela acaba sendo muda também. Acontece que tem pessoas surdas que através de tratamentos, né, muitas vezes cirúrgicos, se consegue ouvir, ela passa a ouvir e aí essa pessoa começa a adquirir a linguagem. A pessoa que é surda passa a falar. Quem tem perfuração no tímpano é surdo? Mito. Quem tem perfuração no tímpano ouve menos do que a pessoa que não tem o tímpano perfurado, mas não é surda, ela continua ouvindo. Acontece que o tímpano ele tem duas funções. A função propriamente auditiva, que é o vibrar do tímpano, começo da geração do som para o órgão auditivo. Então, sem dúvida que a perfuração atrapalha esse começo da audição, né, do sentido da audição, né? E a outra função do tímpano é a proteção, né? Então a pessoa perde a barreira protetora. Então quem tem perfuração no tímpano tem que tomar alguns cuidados também para não adquirir otites crônicas. Escutar som alto estoura o tímpano? Verdade, só que dependendo da intensidade do som alto. Então é muito comum o que a gente chama de trauma acústico. O trauma acústico é quando, por exemplo, estoura uma bomba do lado de uma pessoa. Essa bomba provoca um deslocamento de ar que, de maneira física, esse deslocamento é recebido pelo tipo de uma maneira muito abrupta e é uma super corrente de ar de uma maneira abrupta e isso estoura o tímpano. Fisicamente ele estoura o tímpano. Além de lesionar o órgão auditivo interno. Então, trauma acústico, um som muito alto, dependendo do grau desse som, pode sim estourar o tímpano. Usar cotonetes pode fazer mal? Verdade. O cotonete, ele acaba empurrando muitas vezes a cera para o condutor auditivo, formando até muitas vezes rolhas de cera, o que impede a adequada percepção do som para a pessoa que tem essa rolha de cera. É importante que a pessoa entenda que a cera ela é uma proteção e o ouvido é autolimpante na grande maioria das pessoas. O que é autolimpante? Significa que a cera, sem a pessoa perceber, ela está saindo. Tanto que a concha auditiva nossa é um pouco mais oleosa do que o restante da pele, porque essa cera está saindo sem perceber. Então a pessoa que usa o cotonete acaba prejudicando esse movimento de autolimpeza. Então a grande maioria das pessoas tem esse mecanismo bom e não tem nada que ficar atrapalhando com o cotonete. Amarrar pano com álcool no pescoço ameniza a dor de garganta? Mito. Isso não tem comprovação científica nenhuma, né? Depois da relação sexual, se a mulher levantar as pernas, a chance de engravidar aumenta? Isso é um mito. As pessoas acreditam que pondo a perna para cima, com a ajuda da gravidade, o espermatozoide chega mais fácil ao ovo. Na verdade, a gente não tem nenhuma comprovação científica que isso realmente seja verdadeiro. Botas ortopédicas corrigem o pé chato? Com relação ao uso de botas ortopédicas para pés chatos, vale a pena dizer que os pés chatos, em geral, são pés bastante flexíveis. O mito do pé chato, o pé plano, o nome médico que a gente dá para os pés chatos são os pés planos. São pés bastante móveis,
são pés que têm até uma taxa menor de complicações, têm menos dores, são pés que dão menos problemas ortopédicos. Então, normalmente, os pés chatos, os pés planos, eles não precisam de nenhuma forma de tratamento específica. Na dúvida, em qualquer problema, vale sempre a pena consultar um especialista, um ortopedista, se possível até um especialista em pé. Existem ortopedistas especializados nessa área, mas em geral os pés planos, os pés chatos, não requerem nenhum tipo especial de tratamento, incluindo o uso de botas ortopédicas. Em geral, não é necessário. Babosa evita a queda de cabelo? Mito. Não existe nenhuma evidência científica que a babosa ajude para a queda de cabelo. Existem muitos relatos de que as pessoas usam a babosa para hidratar o cabelo, que deixe mais brilhoso, mas isso também não é comprovado. É importante a gente pensar no cabelo como uma estrutura do nosso corpo, assim como a pele, assim como os olhos, como o fígado, e não existe uma substância que seja capaz de tratar qualquer doença desses órgãos. Isso é muito fácil entender. Então, quando a gente pensa em queda de cabelo, a gente precisa saber por que o cabelo está caindo, né? Algumas pessoas têm origem genética, algumas pessoas têm deficiência de certas vitaminas, doenças específicas do couro cabeludo, muitas vezes caspam. Muitas vezes a queda de cabelo pode ser o reflexo de alguma doença interna que esteja causando essa queda. Pós-gravidez, existe muita queda de cabelo, pós-cirurgia, momentos de estresse. Então, é muito difícil dizer que um produto, por mais utilizado e mais natural que seja capaz de tratar qualquer problema de queda de cabelo, porque a queda de cabelo não é uma coisa só, ela é multifatorial. Então, o que é importante? Quando a gente tem suspeita de queda de cabelo, a gente deve procurar um dermatologista. Ele é o profissional mais indicado para tratar as doenças do couro cabeludo. E aí é importante que o médico avalie realmente se a quantidade de cabelo que está caindo é significativa. É importante saber que a gente perde em torno de 100 fios de cabelo por dia. Nas pessoas que têm cabelos longos, essa queda é muito mais perceptível, porque se vê uns chumaços de cabelo, né? É importante ver se existem áreas de falha de cabelo. É importante saber se tem alguma doença no couro cabeludo que esteja provocando essa queda. É importante saber como anda a parte nutricional, como anda a parte emocional e outras doenças que eventualmente a pessoa possa ter. Então, dizer que a babosa trata a queda de cabelo é mito, não existe nenhuma comprovação de que isso aconteça. Ler no escuro prejudica a visão? Mito. Né? Na verdade, existem vários mitos relacionados com os olhos, né? E um deles, talvez o mais comum, é relativamente este, quer dizer, que como se a gente lesse no escuro fosse para causar algum tipo de dano, algum tipo de problema para os olhos. Né? Na verdade, o olho ele não precisa ser poupado, quer dizer, do mesmo jeito que quando a gente quer desenvolver o braço, a perna, a gente vai para uma academia, a gente faz ginástica, a gente faz musculação, o olho ele não precisa ser poupado. É claro que é mais confortável você ler numa luz mais adequada, mas não que você vá ler num ambiente mais escuro que vai causar qualquer tipo de dano, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença para os olhos.